Mas eu queria saber um pouquinho mais agora como que é essa estrutura organizacional do rito de York e como é que funciona os graus. É graus escada, como é o caso da dinamita? É side degree? Como é que funciona? Antes de contar um pouquinho sobre os graus, eu quero contar uma historinha para ti sobre dois militares na Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Os dois eram maçons e estavam em lados opostos. Um deles estava na União e o outro estava no lado da Federação, né? Um usava o uniforme azul, o outro o uniforme cinza. Os dois eram tenentes do exército, dos seus exércitos. Um deles foi atingido com um tiro que foi mortal. Ele estava morrendo, né? Atingiu um órgão interno dele e estava morrendo de hemorragia. Ele fez um sinal que nós usamos, nós, os maçons do rito de York, usamos em sala de loja. Ele caído no chão, fez o sinal, e um outro irmão desse exército, que era o exército de oponente dele, viu aquilo. Chegou para ele e falou uma frase que nós falamos no rito de York. Automaticamente eles se reconheceram. Opa, tu é maçom? Eu também sou. Embora estivessem com fardas diferentes, de pensamentos diferentes, os dois se perceberam irmãos no meio do campo de batalha. Aquele que estava morrendo tirou os pertences, ele tinha medo de ser roubado, pegou o relógio dele, pegou a aliança de casamento, pegou o diário dele de guerra e as cartas para a esposa e entregou. Entrega para minha esposa. Por favor, é a última coisa que eu te peço, né? E ele acabou morrendo. Esse cara, que era do outro exército, esperou terminar a guerra, viajou até a casa da cunhada e entregou os pertences e disse, olha, nós éramos de exércitos diferentes, mas nós nunca vamos deixar de ser irmãos. Né? E tem um monumento na Geórgia, nos Estados Unidos, desse fato. Os dois, um deles caído no campo de batalha e o outro abraçando ele, ajudando, tentando ele levantar. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito contente de ver, né, que a maçonaria ela rompe padrões, ela é capaz de mudar, romper as ideologias, né, pelo bem comum. Então é uma história bem interessante, que eu gosto muito dessa história, e demonstra como esses militares foram importantes para dar vida ao rito de York. Né? E além disso, é um testemunho daquilo que a gente fala aqui toda terça-feira, da Irmandade da Maçonaria, né? Já é uma coisa já muito antiga. Exatamente. O rito de York, ele tem a Blue Lodge, né? Ou seja, as lojas azuis, como as pessoas traduzem naturalmente. Ele tem ali os 3 primeiros graus, né, que é a loja simbólica, que nós conhecemos como todos nós fomos iniciados na loja simbólica. Né? Então temos ali o rito, o grau de aprendiz, de companheiro e de mestre. Depois disso, nós vamos para os graus crípticos, né, que são os graus filosóficos, que são 16 graus, e são em forma de escada, né? Uhum. E eles trabalham, o que nós temos, por exemplo, na doutrina que são 33, no escocês são 33, nós aprendemos em 16 graus. Diminui a quantidade de graus, mas aumenta a quantidade de material de estudo. Sim. Né? Da onde que veio isso? Veio das grandes lojas da Inglaterra. Ela formou o arco real, ou real arco, agora não me lembro qual é a ordem da palavra, né? Acho que é arco real. Eu acho que é arco real. Ela fundou essa formação, né? E faz com que as pessoas consigam transitar nesses 16 graus. É interessante que, originalmente, para ser um venerável mestre de loja, primeiro tinha que chegar pelo menos ao 4º grau, que é o maçom da marca. Era impossível que alguém se tornasse venerável mestre de uma loja sem ter o 4º grau. Hoje em dia já não se dá muita ênfase para isso. Né? Mas por que a maçonaria inglesa criou esse processo para o rito de York? Deixando bem claro. Né? Porque eles entendiam que ele tinha que ter uma experiência filosófica específica nesse grau número 4. Que ele teria que aprender isso para usar como um líder de uma loja simbólica. O que é fantástico no rito de York, eu não sei porque eu ainda não cheguei nos graus filosóficos, vou chegar esse ano nos graus filosóficos, mas o que eu consigo ler sobre ele é que os graus filosóficos eles aprofundam uma série de elementos, né, que geralmente a gente não consegue enxergar nos 3 primeiros graus.
É claro que no Adoniramita, no risco escocês também é assim, eles aprofundam essas informações. Mas o rito de York, por exemplo, no grau 4, a pessoa tem que saber essas informações do grau 4 para poder trabalhar como um governante de loja. Então o rito de York tem esse vai e vem de informações, né, que é importante que o cara participe para aprender. Alguns irmãos dizem, eu respeito a opinião deles, eu não vou fazer os graus filosóficos porque eu acho que não precisa. Né? É o direito dele. Mas o rito de York, ele nos indica que precisa. Que a gente precisa aprofundar nos graus trípticos para voltar. Tem uma questão também interessante, eu estou usando aqui a camiseta da Ordem de Molay. Tava esperando a oportunidade certa para fazer dar essa cutucada. E a Ordem de Molay ela é construída baseada no rito de York. De fato. No último grau do rito de York, no grau 16, né, tem a comanderia da cavalaria, né, onde eles falam da lenda templária. O Frank Sherman Land, quando criou a Ordem de Molay, ele se baseou no grau 16 do rito de York para poder formar a ordem desses jovens, né? Então é interessante que o rito de York ele tem uma origem militar e ele continuou originando uma ordem paramaçônica, né, para formar esses jovens. Não, de fato. Inclusive a questão da movimentação. Quem teve a oportunidade de ir numa sessão dos Demolays, já se ligou quando tu falou da movimentação. A movimentação dos meninos também é em esquadrilha. É a mesma. De Isso, fato, é a mesma. Muito bonito. Eles também têm a figura do capelão, eu tava lembrando agora. Isso, bem lembrado. Eles têm a figura também do mordomo, que é aquela forma dele, ritualista, de carregar, pegar pelo braço, é a mesma coisa que a gente vê no rito de York. Também existe. Como ele caminha com as pessoas em sala de loja, é fantástico.